Graça e paz, irmãs. Está sobre o meu encargo comentar sobre a semana 4 do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Gostaria de orar com as irmãs para começar esse tempo juntas. Querido Pai Celestial, louvamos e agradecemos a Ti, porque Tu és o Deus que fala. Que seria de nós se permanecesse calado? Estaríamos totalmente perdidos, Senhor. Mas Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra que é poderosa para nos ajudar contra os dardos inflamados do madeiro, para nos ajudar contra aquele que mente, por isso é o pai da mentira, contra aquele que se veste de anjo de luz, contra aquele que rouba a palavra do coração, contra aquele que distorce a Tua palavra, contra aquele que acusa, contra aquele que seduz, contra aquele que nos engana. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, que é a verdade, ela é poderosa para nos guardar de todo ataque do inimigo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor pode nos dar, ao estudarmos esse livro, ao meditarmos nesse capítulo, que o Senhor possa nos dar um coração atento, uma orelha perfurada de servo, para que possamos ouvir o Teu Espírito e possamos responder a Ti. Fala, Senhor, pois nós queremos ouvir. Te agradecemos, Senhor, e Te rogamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridas, a autora vai começar a semana 4 contando que na primavera ela gosta de ir ao viveiro da cidade para comprar flores para o jardim dela. E ela compra petúnias, gerânios, calêndulas. E no final do verão, o jardim dela está permeado de fragrâncias e cores e beleza. Mas que algum tempo atrás, o jardim foi invadido. Houve uma invasão de lesmas. E ela lutou contra aquelas lesmas, mas a batalha já estava perdida. As lesmas transformaram as flores dela em queijo suíço. Queridas, ela faz uma analogia do jardim do Éden com o jardim dela. E ela diz assim: Adão e Eva provavelmente não tiveram de lutar contra uma invasão de lesmas. Contudo, o inimigo mais nefasto espreitava no jardim. Um inimigo desejoso de arruinar o relacionamento do casal com Deus. Nessa semana 4, nós iremos analisar a estratégia da serpente, como Eva caiu na sua armadilha e como o pecado atingiu os relacionamentos entre homens e mulheres. E aqui na página 90 e 91, a autora diz que o inimigo trabalha duro para desfigurar a beleza de nosso design divino. Ela luta para desfigurar, para ofuscar o esplendor daquilo que fomos chamados para refletir. Que ele faz de tudo para impedir que homens e mulheres sejam mostruários da espetacular glória de Deus. E ela afirma que essa atitude de Eva garantiu uma serpente nos nossos jardins. Na página 92 e 93, ela vai falar de um par perfeito, que o relacionamento entre Adão e Eva, eles refletiam o relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. E ela usa o texto de Gênesis 2, do versículo 22 ao 25, e eu vou ler. Com a costela que havia tirado do homem,
o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A autora vai tomar 6 palavras desses versículos, e essas 6 palavras ela vai refletir sobre as características do relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. No versículo 23, ela vai usar a palavra parentesco, para meus ossos e carnes. No versículo 24, ela vai usar compromisso para a palavra se unirá. No versículo 24 ainda, ela vai usar a palavra uma para unidade. E no versículo 24, uma carne para comunhão. No versículo 25, a palavra nus para autenticidade. E no versículo 25 ainda, não sentiam vergonha para a pureza. Na página 94 e 95, ela vai dizer que esse casal, o primeiro casal, viveu o que Deus criou para ser o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos. Que a afinidade deles era perfeita. Havia um compromisso, havia uma união, uma comunhão, e os dois eram perfeitamente autênticos e puros. E o relacionamento deles era um céu. E que este relacionamento íntimo e perfeito refletia as verdades invisíveis entre o Pai e o Filho, entre Cristo e a Igreja. Porém, havia um observador à espreita, o mesmo de Jó capítulo 1. O Deus dessa era, como Paulo chama em 2 Coríntios 4,4, que odeia Deus e tudo que é dele. Ele viu que este relacionamento espelhava a glória de Deus. E Satanás não gostou do que o primeiro relacionamento de homem e mulher exibia. Então, ele que odiava o Senhor Deus, que era seu inimigo mortal, decidiu acabar com esse relacionamento, cujo alvo era expor o Evangelho e a glória do Senhor. Na página 96 e 97, a autora vai falar que Satanás chegou como uma conversa de vendedor, que ele chegou de forma astuta e sutil. E Satanás sabia muito bem, ele sabia exatamente o que dizer para manobrar os pensamentos da mulher. Ele não chegou dizendo que Deus era controlador, que Eva não sofreria nenhuma consequência. E ele também não permitiu que Eva soubesse que as leis de Deus são para nos proteger e que a obediência à palavra de Deus resulta em bênçãos. Satanás planta a ideia de que as leis divinas são insuportáveis, incabíveis, injustas, e ele incita contra a sabedoria de Deus. O diabo mente e distorce a palavra de Deus. Na página 98 e 99, nós vamos ver que a autora chama atenção para uma palavra: mantenha a distância. Eva foi convencida que Deus estava restringindo seu comportamento, estava negando algo prazeroso, algo bom, e ela vai considerar os méritos do fruto, que era agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e desejável para dar discernimento. O negócio de Satanás era dar ao pecado uma aparência inofensiva, atraente. E Eva, então, é enganada. E ela não parou para analisar o que estava acontecendo de verdade. Não procurou saber o que era certo, o que era errado. Não avaliou o custo e os resultados do que estava para fazer. Se Eva pudesse imaginar as consequências feias, dolorosas e mortais da sua escolha em sua vida, em seu relacionamento com Deus, em seu casamento, em seus filhos, ela não teria dado ouvido às mentiras de Satanás.
Na página 100 e 101, a autora fala que Eva agora vai ser incitada a fazer do seu jeito. E que o item mais importante da serpente, que a serpente ofereceu a Eva, foi a ideia de que ela deveria fazer as coisas do seu jeito. Você tem o direito. Você tem o poder, você tem potencial, você sabe tomar as decisões. Não precisa de palpites de ninguém. Todas as crenças de Eva estavam ligadas ao comercial de Satanás, das mentiras sedutoras que ele contou. O maligno sedutor prometeu um mundo de conhecimento e experiências. Garantiu que ela seria como Deus, igual a Deus, capaz de discernir o bem e o mal. Talvez Satanás soubesse que Eva era a mais vulnerável, por isso se aproximou dela. E Eva foi enganada, ao passo que Adão pecou intencionalmente. Eva engoliu a isca. Na página 102 e 103, vamos ver que a inocência foi destruída. Havia vergonha, medo, havia insegurança, havia exposição. Não é à toa que tenham costurado folhas de figueira. Eles foram infectados pelos pecados. O avental foi um gesto da autoconfiança. Vou fazer do meu jeito. E quando Deus apareceu no jardim, correram e tentaram esconder. O que aconteceu? Deus havia mudado. Não, mas eles haviam. O pecado mudou os dois. Afetou o conceito que faziam de Deus, de quem eram em relação a Deus. A nova maneira de o casal pensar estava manchada pela ideia pecaminosa de que Deus não merecia mesmo ser Deus. Esconderam. Não queriam que Deus julgasse o pecado, nem que lhes dessem ordem. Agarraram à crença ilusória de que, de alguma forma, poderiam viver sem Deus. Desde o fatídico dia, o lema é: farei do meu jeito. E com isso, estragaram as suas vidas, recusando aceitar os limites de Deus, sendo teimosos e não acreditando que Deus sabia o que era melhor para eles. Na página 104 e 105, nós vamos ver um jogo de empurra-empurra. E Eva acreditou nas mentiras de Satanás. Possivelmente ela achou que não havia perigo nenhum em ouvir o papo da serpente. Só lhe dar um pouco de atenção, escutar a sua conversa. Ouvir não era desobedecer. Mas eis a questão. Ouvir uma opinião contrária à palavra de Deus colocou Eva em uma pista escorregadiça, que resultou em desobediência, conflito e morte espiritual. Ouvir conselhos ou conceitos que discordam da verdade é a primeira escorregadela rumo à escravidão. Primeiro ouvimos a mentira, então discorremos sobre ela, passamos a analisar o que o inimigo disse, matutamos na conversa e como se papeássemos com ele, como Eva fez. E a essa altura a semente que foi plantada cria raízes e começa a crescer. Eva deu ouvidos à propaganda de Satanás, considerou o assunto e levou a conversa adiante. Ouça a mentira, discorra sobre ela, acredite nela e mais cedo ou mais tarde você colocará em prática. A autora coloca aqui 4 palavras que são etapas para que acontece em um pecado: ouvir, discorrer, acreditar e agir. Na página 106 e 107, a autora começa dizendo: a culpa não é minha. Deus não dirigiu a pergunta ao casal, Deus dirigiu primeiramente ao homem.
o que você fez? E depois a mulher, o que você fez? Deus só queria uma admissão da culpa. Queria que os dois confessassem. Eles resolveram fazer o jogo do empurra-empurra. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Deus, ele não perguntou o que alguém fez para que eles pecassem. Deus responsabilizou cada um por seu próprio comportamento, independentemente de quem os influenciou. Cada um tomou sua própria decisão. Adão e Eva foram os primeiros, mas certamente não foram os últimos naquilo que se transformou em uma fila longa e contínua de jogadores de culpa. Quando estamos zangados, deprimidos, cansados, chateados, impacientes ou temerosos, nossa atitude natural é jogar um pouco de responsabilidade sobre as pessoas ou circunstâncias que, segundo achamos, nos obrigaram a agir dessa forma. Mary e Nancy, elas dizem que já ouviram inúmeras mulheres tentando explicar a circunstância que causaram suas dúvidas, seus transtornos alimentares, sua imoralidade, destruição de seus casamentos ou relacionamentos estremecidos, mas raramente elas ouviram uma mulher assumir a responsabilidade pelas escolhas que contribuíram com problemas em sua vida. Deus está chamando você e eu a assumir sua responsabilidade em vez de culpar os outros. Na página 108 e 109, eu contra nós. A comunhão desfeita entre Deus e o homem resultou imediatamente em comunhão desfeita entre o homem e a mulher. A união do casal foi danificada, e cada homem por si e cada mulher por si. O primeiro relacionamento humano espelhava a imagem de Deus na Trindade. Seres individuais, distintos, se juntam em uma união inseparável. Os membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se unem como parte do todo de Deus. No relacionamento deles, o eu é menos enfatizado do que o nós. Antes do pecado, o relacionamento do primeiro casal refletia esse padrão. Marido e mulher tinham autoidentidades e interdependências saudáveis. O nós que vivenciavam com Deus fazia gostar do nós de um com o outro, mas o pecado destruiu isso tudo. Quando reivindicaram independência de Deus e passaram a concentrar no eu, os dois perderam nós de vista. Como resultado, um acusou o outro e o empurra-empurra teve início. O pecado levou os seres humanos a se preocuparem com o individual. O foco agora é meu jeito, eu primeiro, minhas necessidades. A página 110 e 111, a autora vai trazer o significado de 3 palavras. A primeira é independente. Independente significa se ver como alguém separado e distinto. É agir à parte de e sem se preocupar com. A segunda palavra é interdependência. Significa um relacionamento saudável e recíproco em que os envolvidos influenciam, apoiam e ajudam uns aos outros. A terceira é codependência, e significa um relacionamento nocivo em que a percepção de identidade e valorização de uma pessoa está entrelaçada com a de outra. Deus, Ele não quer que a mulher viva independente do homem. Também não quer que dependa dele de forma obsessiva e esperando que ele satisfaça as suas necessidades. Queridas, precisamos discernir os tempos em que vivemos. E se você já notou, Satanás não mudou as suas táticas. Ele tenta vender sua ideia, ele inocula e implanta ideias. No ano de 2010, Christopher Nolan lançou um filme, Inception,
E o Brasil Paralelo fez um documentário dizendo o que há por trás de Inception. Inception é uma mensagem fundamentada para entendermos a influência das narrativas ou ideologias em nossas vidas. Nolan criou este filme porque ele estava interessado em saber a relação entre cinema e sonhos. E a gente sabe que existem estudos científicos que mostram que as reações biológicas ao nosso cérebro são similares ao que sonhamos e quando vamos aos cinemas. A história de Inception conta que militares americanos dos Estados Unidos permitiam entrar nos sonhos e roubar informações sigilosas do subconsciente. E Leonardo DiCaprio está numa missão de invadir a mente de um poderoso empresário o contrata para que ele colocasse ou implantasse uma ideia na cabeça de uma pessoa. Ele deveria convencer o herdeiro de um império multimilionário de energia global a dissolver a sua herança. Queridas, o cinema, a tecnologia do cinema permite entrar no nosso subconsciente. E o produtor, o diretor, o designer, os atores, a fotografia trabalham para transmitir uma mensagem e promover uma catarse emocional no final da história. Em Inception, o documentário mostra que nós vamos navegar na mente das pessoas e das ideias e do subconsciente. O filme também expõe como o cinema faz chorar numa sala escura e fechada, mesmo sabendo que tudo aquilo que assistimos é uma pura encenação, mas ele nos influencia e provoca ações que podem mudar nossas vidas. A mesma coisa com as novelas, as séries do Netflix, que são como terapias de imersão, que entram na realidade controlada, sem mesmo você perceber. Também em relação às músicas, Elvis, os Beatles, eles mudaram as suas gerações. As músicas da época redefiniram o amor. As músicas nas suas letras criticavam a imposição da cultura, criticavam a repreensão ditatorial, desprezavam o conceito de autoridade e proclamavam o amor livre. Isso era contracultura naquela época, mas hoje ser contracultural é assumir valores judaicos cristãos. Queridas, não existe neutralidade. Ou estamos em Cristo ou estamos em Adão. Ou Cristo é rei, ou Satanás domina. Ou somos guiados por Cristo e sua verdade, ou somos enganadas e servimos a Satanás. A mídia nos leva a adotarmos estilos, valores, prioridades, mas por trás das palavras, das ideologias e das narrativas, quem está por trás? Aquele que espreitava no jardim do Éden. Isso para nos mostrar que é muito melhor tomar as rédeas das nossas vidas, que é melhor fazer as coisas do nosso jeito, que é melhor sermos independentes, que façamos o empurra-empurra, que enxerguemos os homens como inimigo ou como deuses que preenchem os nossos vazios. Não, queridas, somos chamados para ser uma geração de sobreaviso, que discerne, que presta atenção, que vigia. Uma geração que satisfaz a Deus total e absolutamente. É para isso que fomos chamadas, para ser uma geração que Deus, o Criador, pode olhar e dizer: estou satisfeito, estou muito satisfeito. Por quê? Porque encontramos em Cristo o nosso tudo. Porque Ele é para nós o Senhor absoluto e inquestionável. Que a Sua palavra é para nós um manual de fé e manual de vida. Que a Sua vontade nos agrada. Que
A sua beleza nos atrai. E apenas, queridas, apenas uma olhada na gloriosa beleza do nosso amado Senhor Jesus é suficiente para vencer e capturar o nosso coração. Se não estamos olhando com frequência para Ele, refletindo a sua glória, é porque a nossa mente está muito cheia de pensamentos terrenos. Oh, queridas, fomos chamadas para glorificar o Senhor, para ser uma geração que influencia e que não é influenciada. Uma geração onde tem uma mente renovada, onde a palavra de Deus habita ricamente e por ela habitar ricamente em nossos corações, nós podemos estar salvaguardadas de todos os ataques do nosso inimigo que nos espreita, que está presente nos nossos jardins. Vamos orar. Amado Senhor, somos tão gratos pela Tua palavra, pelo Teu falar, Senhor. Somos gratos porque a Tua palavra, a Tua lei, ela é proteção para nós. E o cumprimento dela é bênçãos para nós. Te louvamos, Senhor, pela Nancy, pela Mary, por esse livro, Senhor, por esse tempo de meditação nesse livro. Que essas palavras possam penetrar no nosso mais profundo ser. Que essas palavras possam abrir os nossos olhos e sermos um povo que discerne a realidade em que vive. Que sermos realmente uma geração que está sobre aviso, que não está distraída, que não está embriagada, Senhor, mas está discernindo e prestando atenção, está vigiando contra os ataques do maligno. Amado Senhor, guarda-nos, somos a Tua noiva, Senhor. Queremos estar devidamente ataviadas para a Tua volta. Guarda-nos, nós te pedimos que todas as irmãs que ouvirem esse áudio possam ser impactados pela beleza da Tua pessoa, da grandiosidade que é a Tua palavra em nos guardar do mal, em nos proteger e nos abençoar. Muito obrigada, Senhor. No Seu precioso nome é que nós oramos. Amém.